Estamos no ar. Maravilha. Beleza, então. Muito boa noite a todos. Elos de Luz, estamos de volta com a nossa live, né? Aquela live que reúne, então, os integrantes desse trabalho de palestra, pelo menos 3 deles, né? Trazendo mais um importante episódio, claro, da nossa série Elos de Luz, que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Vamos de imediato, o pessoal que está comigo aí já vai dar boa noite também, e vamos se preparar para fazer a oração junto com a turma. Tá certo? Boa noite aí, pessoal. Thaís? Boa noite, pessoal. Boa noite, meninos. Que tenhamos uma ótima live aí, né? Falar sobre esse livro, essa série maravilhosa que a gente está estudando juntos. Boa noite a todos, pessoal. Um prazer mais uma vez estar com vocês aí para a gente trabalhar um pouquinho esse livro que tão inspirador, né? E nos motiva aí a olhar como é bacana o nosso país, o nosso Brasil aí. Que coisa boa. Ótimo, então. Vamos de imediato, então, para a oração. Convido a todos para mentalmente acompanharmos a oração de abertura dos trabalhos. E assim, então, amado Pai, querido Pai, Deus de toda a bondade, de todo o amor, de todas as coisas maravilhosas, queremos te agradecer esse momento que temos em comum para falarmos do Cristo, para podermos, mais uma vez, estarmos juntos nessa mesma sintonia em prol do bem. Então, desde já agradecemos a Deus, a Jesus, a oportunidade, aos mentores da Casa Elos de Luz, aos guardiões que nos dão toda a tranquilidade para esse trabalho, a esses espíritos abnegados da Casa Elos, que a partir de agora distribuem o bem, espargindo em todas as casas de cada um de vocês, de cada um de nós, o bem, a paz, o bem-estar, a saúde, a bênção de Deus a todos. Em nome de Deus e de Jesus, vamos imensamente gratos, em nome da espiritualidade desta casa, dar por abertos os trabalhos de hoje. Assim seja. Que assim seja. Maravilha! Que coisa boa estar de volta aí, junto com a turma. Vamos lá, então. Claro, lembrando, né? Essa parte eu gosto que o Jean fala, né? Essa parte assim, lembrando sempre a vocês. O que, Jean? Fala aí. Vamos lá, então, pessoal. Bom, então nós somos o grupo de palestrantes aqui do Centro Espírita Elos de Luz. E semanalmente a gente procura levar, né, uma mensagem de amor, de luz, de otimismo, sobre esse véu de amor da doutrina espírita, né? Então, se você já é inscrito no nosso canal, né, ativa ali também se não é inscrito, se inscreve, né? Embaixo do vídeo, quando estiver no YouTube, vai ter o botãozinho aí. Clica no botão de inscrever, ativa o sininho de notificação, e sempre que a gente postar um material novo, você recebe em primeira mão. Deixa o like, deixa o dislike, não esquece dos comentários, vai ter o botãozinho aí, que é bastante importante pra gente aqui, para direcionar o nosso trabalho. E acho que o chamado é mais ou menos por aí, né, Fabiano? É isso aí. Mandou muito bem. A gente vai, então, dar sequência, né, aos episódios do livro. Tá até comigo aqui, que é para poder ilustrar, né? Tá? Olha aqui, ó, que bonito. Do Chico, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Tem gente apelidando já essa série, esse departamento, né, de Eloflix. Será que tá certo isso, Tata? Não. Pois é, né? Quem sabe? Você não pode se fazer um troço desse, mas tudo bem. Então a gente vai adiante hoje. A gente já teve vários episódios até hoje pela manhã, ainda saiu mais episódio, né? O 9º, é isso, Thaís? Isso, saiu o 9º hoje. Não, foi ontem, né? Ontem, Ontem, na verdade foi ontem à noite, né? Mas publicou hoje de manhã. Ontem à noite. Sim. Coisas do YouTube. Agora nós vamos para o 10º, que vai englobar uma série de capítulos do livro, e depois teremos o desfecho. É uma novidade até que a gente tem que passar para o pessoal de acordo com toda a complexidade e a beleza desse livro. A gente está adorando fazer esse trabalho. A gente vai ter um encontro extra na próxima sexta para fechar os capítulos. O episódio final será então, e também todo um fechamento. Vocês poderão trazer também suas colocações, suas participações, algumas dúvidas. Enfim, vai ser um grande fechamento muito bonito. Vamos então, né? Vamos começar
esse nosso 10º episódio, então, digamos assim, ao vivo e live via Facebook do Elos. Acho que começamos com a Thaís, é isso? Isso aí. A gente começa então com o próximo capítulo referente a essa série, que se intitula nada menos que Bezerra de Menezes. Um capítulo bem convidativo para a gente poder estudar e analisar, né? E ele nos conta que mal se passou assim aquele período bélico do Bonaparte, né, com toda aquela Revolução Francesa que a gente viu nos capítulos anteriores e toda a mortandade, né, do Napoleão, começou-se então a se rumar para um sentido de renovação desse progresso das coletividades. Então, estava começando a melhorar a situação aqui na nossa terra, né? E aí Jesus, então, destacou um dos seus grandes discípulos para vir à Terra com a missão de organizar e compilar os seus ensinamentos que já foram revelados e assim, então, através de uma observação mais estudiosa, conseguir, então, trazer o Consolador prometido. Nascia, então, dia 3 de outubro de 1804, Allan Kardec. Vinha, então, até a atmosfera terrestre na cidade de Lyon. E os planos de trabalho dele com o mundo invisível era realmente uma missão muito grande, né? E ele contava, então, com a cooperação de alguns auxiliares importantes, que também tinham planejado no plano invisível participar dessa missão, que era João Batista Hauenstein, eu espero que eu tenha falado certo, que organizaria então a parte do trabalho da fé nessa compilação de estudo do Allan Kardec. O Leon Denis vinha para então fazer esse desdobramento filosófico do estudo. Gabriel Delany vinha então apresentar a parte científica e Camille Flammarion vinha abrir então as cortinas do mundo, desenhando então essa nova paisagem, essa conexão com o mundo celeste e trazer então a codificação kardeciana no velho mundo e ampliando para o novo mundo que é aqui a nossa pátria. Esse planejamento foi muito bem embasado, né, e teve a contribuição de Ismael, então foi um projeto grande aí, né. E aí começaram-se então a se divulgar as primeiras experiências do espiritismo aqui também no Brasil, né. Começou a partir das curas, vejam que interessante, né, o espiritismo se lançou no Brasil pelo viés da cura. E em 1818, então, o Brasil possuía um grande círculo homeopático com a direção, com a coordenação do mundo invisível. E aí, então, o próprio José Bonifácio, que era quem comandava aqui, tinha correspondências com o Hahnemann, que é o pai da homeopatia, né, que é o cientista alemão, médico alemão. E aí foi seguindo, então, rumo a esse desenvolvimento a partir da cura, a partir da homeopatia. Foi se desenvolvendo bastante essa questão da parte espiritual com a cura, né? E aí o espiritismo veio por esse viés. Eu não sei se a gente vai comentando ou se vou tocando assim, Podemos, né? Porque... acho que podemos ir tocando, comentando. Não tem problema. Podemos trocando ideia aí. Sim. Engraçado realmente, né? Aliás, engraçado não, curioso, que o Brasil tenha ingressado na questão do espiritismo através da questão da homeopatia, ou seja, na ideia da cura, né? Uhum. Nada muito diferente de muitos de nós que procuraram, iniciaram suas caminhadas em virtude, muitas vezes, da questão de cura, de melhoria de saúde. E aí chegou o momento de Ismael, então, se reunir com as suas falanges, né? E designar um outro discípulo, né? Veio um discípulo direto de Jesus, que foi Allan Kardec,
e veio agora um discípulo de Ismael habitar a nossa terra, né? E foi chamado então para a grande missão de solidificar o espiritismo no Brasil. E aí, em 29 de agosto de 1831, nasce no Riacho do Sangue, no estado do Ceará, o nosso Adolfo Bezerra de Menezes, que era um grande discípulo de Ismael, que quando recebeu essa missão não teve palavras, né, a não ser se emocionar muito com essa missão de trazer então o evangelho de Jesus para essa pátria, através também da medicina, né? E aí foram juntos, né? Daí a gente vai para a obra de Ismael, que começou ali com a homeopatia, veio médicos franceses lá que eram muito ligados ao reinado, né? Que era Bento Muri e Vicente Martins, que eles vieram então trazer essa medicina homeopática, né? Desenvolver isso no Brasil. Só que eles já tinham um conhecimento da codificação de Kardec, e junto disso eles trabalhavam com transes mediúnicos, com aplicação reikiana não, de magnetismo espiritual, né? Então eles já tinham esse conhecimento por trás e juntaram isso com a homeopatia. E vejam que interessante que eles vieram trazendo uma bandeira, né, um lema que era Deus, Cristo e Caridade, o mesmo lema de Ismael. Né? Então, indiretamente, eles estavam nos planos de Ismael também para trazer o espiritismo para o Brasil. E aí foi passado o tempo, o espiritismo foi crescendo, chegou na América do Norte com os fenômenos mediúnicos, começou a tomar conta de toda a Europa, né? Deu um boom o espiritismo, e aí o espiritismo também chega ao Brasil e as obras do Kardec chegam para nós também. E daí Kardec então começa a desenvolver a sua doutrina aqui timidamente, né? Mas nós, habitantes daqui, já se afeiçoamos a isso. E surge então o primeiro periódico espírita brasileiro, que é o Eco do Além Túmulo. E esse periódico chega nas mãos de Kardec. E Kardec acha isso muito bom. Ele gostou do produto que foi feito aqui no Brasil. E aí, com o passar dos anos, claro, teve várias sociedades espíritas, né, grupos de estudos espíritas se formando no Brasil, cada um a seu tempo, como diz no capítulo, nos capítulos que a gente está falando. Só que sempre as entidades trevosas, né, o mal, tentava derrubar os planos de Ismael. Então, a primeira sociedade foi Confúcio, daí não deu certo, foi se desmanchado. Depois veio uma outra sociedade que tentou também se estabilizar. Daí também, né, foi meio sem muita base assim e se desmanchou, até que uma nova surgiu, e quando estava sendo ameaçada, Ismael disse: chega, manda a Bezerra para lá agora. Faz esse homem fazer alguma coisa nisso aí. E aí, Bezerra já sabia, né? Tava só esperando lá os fundadores da sociedade entrarem em contato com ele. E ele prontamente foi, né? E aí sim, aí deslanchou o espiritismo em todo o Brasil, se disseminou e ele conseguiu trazer a tranquilidade, trazer a paz, solidificar isso de maneira amorosa em todo o Brasil. E aí, então, segue o capítulo, né, que a gente não vai entrar em muitos detalhes, porque a gente quer que vocês pesquem as minúcias desses capítulos, porque realmente, quando tu lê eles, tu vê o quão magnífico é a obra de Jesus e de Ismael, né? E aí eu passo a palavra, então, para o Fabiano, para ele contar um pouquinho dos capítulos dele. Vamos lá, então. Bom, a regência e o segundo reinado é um capítulo que a gente vai ter intervalo, né, entre os que a Thaís estudou e os que eu estudei. Mas a gente pode dar um toque nele também, né, Thaís? Uhum. Bom, eu já li todos também. Que é o capítulo, no livro, o capítulo 24.
né? Que dizia exatamente o que aqui, que naquela época, de Pedro I ainda, né? O Brasil passava um momento complicado, passava um momento de dificuldade. Ele fala assim que muitos governadores, enfim, foram assassinados, teve muito problema com os grupos antagônicos nessa época. O partidarismo envenenava todos os ambientes, né? Então, durante um período que eles chamaram de regência, enfim, era um período que a gente ficou um pouco à deriva na parte do governo, né? Então, ele vai passar esse período realmente com alguma dificuldade muito grande. Claro que o Ismael sempre, no comando, ele sempre inspirava as melhorias, tentando trazer a coisa para o lado que a gente interessava, né? Que é do progresso, da melhoria. Incansáveis, né? E finalmente chegou a inspiração de poder justamente coroar o jovem imperador. Nem pronto estava, né? Aquele que seria o Dom Pedro II, nem pronto estava ainda para assumir em termos de idade, mas a necessidade era tão grande de ter uma nova liderança que eles conseguiram fazer essa antecipação, né? E a primeira preocupação, né, não obstante a condição dele de adolescente ainda, né, mas com muito discernimento já, com inteligência, com boa noção e visão, a primeira preocupação foi de pacificar o ambiente no país. Então, tanto as dificuldades com São Paulo e Minas, também no Rio Grande do Sul, onde aqui no nosso estado, né, onde a gente tinha dificuldade de estabelecer uma tranquilidade maior, e tudo isso aí sempre com as falanges esclarecidas de Ismael, que traziam, né, através daquela generosidade sempre junto com as qualidades deste imperador. Isso foi um plano, evidentemente, né, para que a gente pudesse ter a maioridade do nosso país, né? A gente pudesse ter o desenvolvimento do nosso país através desse espírito diferenciado que veio a ser Dom Pedro II. Um pouco a gente sabe, né? Porque na história geral a gente não aprende isso aí, não é, Jean e Thaís? Passa bem batido, né? Só aprende o básico. A coisa fica muito assim na parte mais institucional, mais oficialista, eu diria. Né? E decorar, e não dá para esquecer de decorar a data, né? Lembra? As aulas de história. Sim. A preocupação maior era essa. Então, a gente vai ver agora, por exemplo, o capítulo seguinte, a Guerra do Paraguai. Puxa, mas agora que mandaram um espírito bacana para, como é que é assim, para imperar, né? Para coordenar. Como assim, né? Então, vamos lá. Então, após essas expectativas, né, de angustiosas assim do segundo reinado, depois daquele período revolucionário que a gente viveu aqui, o reinado atravessava uma época de paz, né, uma época de maior paz, e em que conquistando avanços nos terrenos de ordem e da liberdade, que eram os principais, digamos assim, bandeiras, né, desse novo imperador, Dom Pedro II. As próprias virtudes morais dele, ele era um camarada afeito à artes, à filosofia. Tinha um senso de justiça especial, diferenciado mesmo. Por quê? Porque tinha sido, a gente não chegou a falar no outro capítulo, mas tinha sido um espírito preparado pelas falanges de Ismael, por Jesus, né? Para fazer essa missão. Ele foi preparado, né? Foi chamado para isso, para vir ser o imperador, não à toa, mas por uma necessidade, que seria a derradeira encarnação dele, inclusive, na Terra. Você vê que é importante, hein? Se ele tivesse uma boa missão, se ele conseguisse desempenhar bem. Isso é importante a gente fazer um adendo aqui, que uma coisa a gente pensa assim, que missão, né? Missão como diz o Haroldo, missão é uma tarefa dada, não quer dizer privilégio nenhum. A gente às vezes
confunde missão. Ah, então o Brasil tem essa missão. Ai, estou me achando todo frajola, como diria seu Caleb. Estou me achando. Não, é uma missão. Missão é tarefa. Em cumprindo a missão, bom, aí nós temos algo entregue, algo feito. Tá certo? Só para fazer esse adendo, depois a gente vai falar mais disso. Uhum. Se vocês quiserem também participar, é só chamar aí que a gente vai falando. Mas, enfim, como as virtudes de Dom Pedro já atraíam a simpatia popular, né? Ele era verdadeiramente venerado, né? Devido ao seu caráter muito generoso, com o pessoal que tinha menos a capacidade de até para estudar, sem recursos, né? A sua notoriedade, a sua fama, né, de pessoa justa, que buscava realmente as filosofias, chegou até a Europa, nos meios onde se concentravam os grandes pensadores da época, né? Mas aqui, em termos constitucionais, ele abria mão, às vezes, do texto escrito legal, aquele texto oficialista, para ouvir muito a necessidade popular. Então, ele consultava muito a imprensa para saber o que está pegando lá fora, digamos assim. O que estão falando aí de mim pela redondeza? O que está falando, e mais, o que está falando do meu país, o que estão precisando. Então, um cara bacana nesse aspecto, justo, né? Mas isso acabou desgostando, por um lado, aqueles que gostavam do oficialismo, né? Os ministros e alguns políticos da época, parecendo que ele estava querendo fazer algo de resoluções ilegais, né? O Brasil, então, que nunca atravessaram um período de tão grande liberdade de opinião, né? Então, enfim, numerosas conquistas se efetuaram nesse sentido. Realmente foi uma gestão muito importante sob a administração desse imperador generoso. Ele, em 1850, começou a supressão do tráfico negro, né? Começou a realização da abolição já por etapas. Significativamente, ele avançava, ele tinha essa intenção. Só um adendo, a gente pode notar que todos os governos que vieram modificar, assim, que vieram para somar, para transformar, foram governos que deram um progresso enorme, né, no Brasil, ou determinado profissão, né, seja na medicina, seja no próprio governo ou no militarismo, enfim, deram um grande salto nas artes, principalmente, né, tinham essa riqueza de poder olhar para as artes, né, de uma forma boa. Exatamente. Nunca nada por acaso, né? Sempre teve muita influência dos amigos espirituais, quando não de espíritos encarnados aqui que puxavam à frente, puxavam a fila, como a gente fala, né? Não é? Sim. E até hoje é o que é necessário, a necessidade de iniciativa, muitas vezes de liderança nesse aspecto. Claro que ele casou, né? É importante que ele desposou a Dona Teresa Cristina Maria, que era princesa das Duas Sicílias, ou seja, veio da Península Itálica na época, ainda se chamava Península Itálica, filha do famoso rei da Calábria na época, o Duque da Calábria, aquela região de sul da Itália que depois virou a Duas Sicílias, juntando Nápoles a Sicília. E ela veio ser a esposa, e não por acaso também, tinha a missão com o nosso país. Olha só. Ela, como espírito, você vê, ela nasceu, não era daqui, era da Península da Itália, mas foi prometida por procuração, foi casada, na época tinha isso, né? Sim. Foi casada por procuração com Dom Pedro, mas não obstante, cumpriu os seus papéis. Diz que foi uma princesa muito bem vista, muito bem quista aqui e bem vista em todo o mundo, essa rainha que se chamou Teresa Cristina Maria, né? Casada com Dom Pedro. E, bom, então, embora, por um lado, a coroa, né, mandasse para todo lugar da nação as noções de moderação e tal, mas não foi suficiente para evitar o quê? Um crescente fundo de vaidade, olha só, que foi se estratificando, foi tomando forma na nossa alma, na alma nacional, fazendo que a gente se sentir, como eu disse, assim, todo frajola, todo o bom da história, supremo sobre as demais nações, com supremacia sobre as demais nações americanas. Bom, aí, esse sentimento que o Brasil acabou se sentindo no direito de interferir em negócios de vizinhos nossos, estados vizinhos, área perigosa, em benefício de seus próprios interesses,
E aí, é claro que os países de colonização espanhola já não tinham grande afeição pelo Brasil. Isso é bem verdade. Mas não se dava a nós o direito de se intrometer ao nosso país nas questões de soberania, especialmente soberania nacional. Claro que assim, lá em 1849 a 52, o Brasil interferiu em questões de Uruguai e Argentina, foi lá para, digamos assim, botar a ordem na casa, segundo o nosso entendimento aqui, quando depois Jesus viria a advertir que não, né, Ismael, através de Ismael, que não tinha nada, que cada um tem a sua tarefa, né, nesse mundo, né, que não tinha nada que se interferir. Mas, enfim, foi lá, voltou todo triunfante, achando, né, que tinha feito tudo de bom, e depois Dom Pedro veio a saber, né, em sonho, veio a saber que a gente tinha passado da linha, passado um pouquinho do sinal. Se empolgamos. Tá, se empolgou um pouquinho. demais até. E aí o que aconteceu? Terão consequências sobre o teu reinado, dizia Jesus. Vai ter consequências sobre o teu reinado, porque, não obstante toda a boa vontade dele como imperador, mas isso aí tinha passado um pouco. Não tardou muito para que os anos confirmassem, né? O Brasil teve, quando tentou de novo interferir em negócios do Uruguai, o Paraguai, que já tinha se sentido ameaçado naquele primeiro episódio, nessa vez declarou guerra. Já estão me colocando de novo, eles estão mexendo com o meu vizinho lá, daqui a pouco vão mexer comigo aqui. Né? Uhum. E aí o Paraguai declara guerra, como também tinha um governante que não era lá, né? Essa maravilha toda, no sentido da justiça e tal, já resolveu declarar guerra ao país. Aí nós tivemos 5 anos, sabe o que é 5 anos? Sabe lá, né? 5 anos de martírios, de derrame de sangue. Então, até que o Brasil, depois, juntamente com os amigos argentinos e uruguaios, teve a sua vitória, a sua soberania. Mas não foi uma coisa legal, por um lado, porque o nosso país não era de guerra, nunca foi, de resolver pelo sangue. Então, essas páginas acabaram sendo dolorosas etapas na aprovação coletiva do país. Tirou desse episódio vários benefícios para poder entender que, às vezes, né, a gente tem uma questão de diplomacia muito mais interessante, não só na vida dos países, na vida dos estados, na vida pessoal da gente também. Diplomacia se chama. Olha aí, olha a lição para todos nós aí. E encarar de vez, olha que interessante, o arbítrio inviolável dos vizinhos. Serve para os países, serve para nós outros. Minha gente. Tá bem. E, por fim, a parte que eu fiquei aqui de trazer um guia para o pessoal poder estudar também, aí, poder complementar o movimento abolicionista. Bom, aqui é talvez a página mais bela da história do Brasil, né? Para mim, assim, se não me engano, aqui, se não me falho muito, para mim, não existe outra página mais bela que este movimento, tá? O Brasil seguia, então, na sua marcha evolutiva, sob a direção sempre de Dom Pedro II, muito bem assistido sempre no mundo espiritual e primando pelo bem coletivo. Passada a Guerra do Paraguai, aquele climão, né, de guerra e tudo mais, o país agora se voltara todo para o movimento abolicionista. O país aqui e o país astral. Todos começaram a reunir esforços para inspirar políticos, escritores. O texto fala, Emmanuel, todos os políticos e todos os escritores, não fala alguns, foram inspirados a favor dessa causa. E se ainda haviam fazendeiros, né, conservadores, querendo manter o cativeiro, porque ameaçava ideias de lucro, né, enfim, pessoais, também existiam inúmeros outros que já alforriavam seus servidores naquela época em gesto de filantropia. Nem era declarado nada, né? Bom, então ele vai citar alguns colaboradores importantes desse momento: Castro Alves, Luiz Gama, Rio Branco, né? José do Patrocínio. A própria Princesa Isabel viera ao mundo, não por acaso, mas com tarefa definida no trabalho. Esse trabalho abençoado, né, da abolição. E ela mesma, por exemplo, em 1871,
ela sancionou um primeiro passo bem importante, ou mais um passo importante nesse sentido, que era a lei do ventre livre, né? Você sabe o que é a lei do ventre livre? Sim ou não? Eu sei. Então, vamos explicar para a turma em Mas casa. explica aí, porque a faculdade faz tempo. A lei do ventre livre, ela é conhecida como uma lei abolicionista, talvez uma das primeiras aprovadas no Brasil. Ela propôs uma reforma da escravidão do Brasil, determinando que os filhos das mães escravizadas, nascidos a partir da sua data de aprovação, né, que tinha sido em 1871, fossem libertos, fossem Nasciam libertados. livres, né? Hein? Eles nasciam livres. Exatamente, Faziam eles já parte nasciam do livres. patrão, né? Dom Pedro, não é que ele não quisesse, ele já queria antecipar o movimento abolicionista, já queria se antecipar a toda essa função que vinha aos poucos acontecendo. Mas vendo muitos desastres lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos da América do Norte, aquela guerra civil, aquele contraste de interesses que levava à mortandade, isso fazia ele recear simplesmente declarar. Então ele trabalhava com uma certa com inteligência, com equilíbrio nesse aspecto. Mas ele percebia que o movimento ia ter êxito, hein? Antes do final do seu mandato, ele percebia que a coisa tinha tudo para funcionar até lá. Como a lei do ventre livre ainda não bastara para todos os sentimentos do pessoal que era abolicionista da época, por completo não resolveu, Ismael e suas falanges então procuravam, de novo, orientar os envolvidos, com o firme propósito de evitar a questão do derramamento de sangue, né? Ele fala muitas vezes nesse aspecto durante esses capítulos aqui. E como Ismael já tinha a célula construtiva da obra do Evangelho, como disse a Thaís ali atrás, que ele estava começando, ele já tinha, digamos assim, um posto avançado aqui no Brasil, né? Com Antônio Saião e Bittencourt Sampaio, até que Bezerra de Menezes, mais uma vez, com seus grandes serviços prestados, eliminasse as sérias divergências que tinham ainda e aplainasse os obstáculos, ou seja, deixava o terreno plano para quê? Para a consolidação da federação, daquilo que viria a ser mais tarde a federação. Um ponto onde pudesse Ismael personificar ali, né, o seu auxílio direto ao país todo, né? Então, Ismael foi até Jesus e ouviu dele a frase importante: Ismael, o sonho da liberdade de todos os cativos deverá concretizar-se agora, sem perda de tempo. Ou seja, toca a ficha, né? Disse Jesus. Prepara os corações todos a fim de que não haja derramamento de sangue, não manchem o solo do nosso abençoado região, país do Cruzeiro. E assim eles começaram então a intensificar. Agora é agora ou nunca, vamos lá. E aí, claro, naquela época já tínhamos 720 mil escravos pelas estatísticas no país. Sim. Né? E através... e o imperador, nesse momento, com a articulação de Ismael, foi afastado do cargo providencialmente, no início de 1888. Então, eles deram um jeitinho ali, um empurrãozinho, né? A gente pensa que tudo, às vezes tem os revés que vêm para bem. E aí, voltou a regência a princesa Isabel, que já havia sancionado a lei do ventre livre, e através de João Alfredo, que ela indicou para compor um ministério de pessoas nobres da época lá, conseguiram finalmente, 13 de maio de 88, apresentado a ela a proposta para a imediata extinção do cativeiro. Dona Isabel, cercada de entidades angélicas, essa história não conta, sanciona, sem hesitação, sancionou. Uma onda e olha que legal agora no campo extrasensorial, uma onda de claridades descia dos céus, sobre todas as vastidões, do norte ao sul da pátria do Evangelho. No Rio de Janeiro, multidões de seres invisíveis associavam-se às solenidades da abolição. Até mesmo aquele quadro famoso, que esse está na história, né? De José do Patrocínio, que de joelhos fica diante de Princesa Isabel. Por quê? Porque ao seu lado estava Ismael. E ele percebe, ele sente. E é por isso que tem esse gesto tão nobre de beijar as suas mãos de joelho, o famoso escritor e jornalista. Olha, se não é de chorar, é de arrepiar. Lindo, né? Fantástico, fantástico. Então, é um marco divino da liberdade dos cativos que se erguia na estrada nossa da civilização.
Os negros mestiços sentiram no coração, nesse momento, o potencial de energias com que realizariam gloriosos feitos de trabalhos e de heroísmo. E é pura verdade, né? Na formação dos grandes patrimônios dessa pátria, sempre olhando para o futuro. E aquela noite memorável elevou, então, aos céus os mais caros reconhecimentos a Jesus, e, através da sua misericórdia, outorgara, né, de forma definitiva a carta de alforria a tantos, agora incorporados para sempre, ao organismo social da pátria generosa. Que beleza de momento nós tivemos nesse capítulo do país. Olha, de tirar o chapéu. Se o Jean quiser tocar, então, a República em diante, vamos lá, vamos acompanhar por aqui também. Vamos adiante, então. Então, que seria o referente ao nosso 12º capítulo, né, da nossa série. Confesso que estou apanhando um pouquinho para essa tecnologia que ainda não me acostumei com ao vivo. O gravado é mais fácil, porque a gente corta quando dá os probleminhas, tipo quando a luz apaga, né, que depois de 15 minutos ela apaga. Então tem que estar cuidando para ela não apagar aqui. Tá bom. E sem contar um detalhezinho que eu estou tentando ver aqui, eu tentei regular aqui, mas não consigo. Meu rosto está torto, eu não consigo desentortar ele, mas tudo bem, vamos pro rosto torto mesmo. Vocês estão vendo aí, né? Não é impressão minha. Acho que é do meu aparelho que está mal regulado aqui, mas vamos lá. Bom, o 12ª parte, a República. Bom, a monarquia, especialmente a figura de Dom Pedro II, ele era visto como um dos mais republicanos dos governantes, das pessoas que viviam no Brasil naquela época. Então, apesar dele ser um imperador, de ser um monarca, ele tinha, né, no seu cerne ali a República. E a monarquia, apesar de todos os seus avanços republicanos, apesar de toda a sua ideia mais libertária em relação ao Brasil, em relação ao país, ela sempre foi muito mal vista pelos brasileiros da época. Porque, na verdade, a monarquia referia-se ao quê? Ela lembrava automaticamente Portugal. Ela lembrava automaticamente aquela questão da colonização. Então, o monarca, Dom Pedro e Dom Pedro II, nunca foram bem vistos. Eles sempre foram, de certa forma, rebatidos. Apesar de serem, especialmente Dom Pedro II, um grande impulsionador da República. Lá pelo ano de 1888, 1889, essa ideia da República se tornou muito forte, muito pujante a nível de nação, a nível do Brasil, especialmente na região ali do Rio de Janeiro, São Paulo. Esse movimento começou a crescer muito, ficou muito, muito vivo, muito ativo. Bem nessa época, quando há toda essa movimentação a nível de Brasil, a nível de terra, Jesus se dirige, então, às falanges de Ismael, né, a todo aquele grupo que, junto com Ismael, eram responsáveis pelo encaminhamento do país e responsáveis pelo encaminhamento da pátria do Cruzeiro. Então, Jesus se reúne com eles e faz o seguinte comentário, faz as seguintes, tipo assim, passa uma listinha de coisa que vocês têm que fazer, olha lá, cuida aí. Aí ele comenta, né, com o Ismael, né, que o Brasil estava chegando na sua maioridade coletiva, que já era a hora, então, do Brasil ter a sua independência. Ele fala também para Ismael da consolidação da sua obra em todo o território da pátria do Evangelho. Isso vai linkar depois com a gente lá no Espiritismo. E ele ordena, então, que todos os seus, como se diz, benfeitores encarnados fossem seguidamente lembrados de não sucumbir à questão assim dos como se diz, dos bens humanos, né? Que eles fossem sempre lembrados por essas falanges das questões espirituais, para que tivessem êxito no trabalho que estavam desenvolvendo aqui. Bom, e ele fala então, né, que chegada a hora desse país, né, que já estava na sua maturidade, já estava crescendo a nível dessa ideia de evolução e de liberdade, era a hora então de ser entregue para o povo, né? Não ter mais essa monarquia e surgir então a questão republicana. Bom, nesse momento, quem assistiu o episódio 9 aí vai lembrar, quem não assistiu, eu vou dar um spoilerzinho aqui. Dom Pedro II, ele na verdade, ele era um emissário. Dom Pedro I também já era um emissário de Ismael, mas Dom Pedro II era um emissário de Jesus. Quem era Dom Pedro II? Dom Pedro II era nada mais nada menos que Longinos. Longinos é aquele soldado
romano, quando Jesus está crucificado lá na cruz, ele num gesto de piedade, porque eles tinham um hábito ali, quando a pessoa estava muito tempo crucificada e estava em agonia e sofrimento, os soldados romanos eles tinham o hábito de quebrar as pernas dos crucificados para que eles não pudessem mais segurar o corpo e sufocassem com o próprio peso, né? Então, Longinos, não sei se um gesto de, como é que se diz, de piedade, ou num gesto talvez de deboche, enfim, né, não define muito bem, tem as duas interpretações, ele pega e crava uma lança no peito de Jesus. Aí ele tem a certeza que Jesus já tinha desencarnado, né? Então é esse que Jesus chama, né? Claro que depois de todo passado esse tempo ele teve uma grande evolução espiritual, se arrependeu do que fez, enfim, né? Tem todo um crescimento dele, de diversas encarnações. Jesus chama ele então a ter a sua última encarnação no Brasil, ter a sua última encarnação na pátria do Evangelho, né? E ele vem com a missão de unificar o país, de levar a prosperidade, de fazer grandes avanços e principalmente semear sempre a paz e nunca desembainhar a espada dele em relação às nações vizinhas. Então, por isso que a gente vê essa característica de Dom Pedro II, que foi sempre alguém modernista, alguém que sempre teve uma ideia de crescimento, de expansão, de organização, unificação do Brasil e principalmente paz com as nações vizinhas. Então, nesse momento, Jesus lembra ele ainda, né, que ele ia fazer todo esse trabalho, ia apoiar muitas pessoas e que no final ele seria traído e morreria na solidão, que era o resgate dele, pois nada mais, nada menos aconteceu com Jesus, que morreu na solidão numa cruz, né? Então era a espécie de resgate que ele tinha que passar. Então, nesse meio tempo, apesar de toda essa pressão que a sociedade tem sobre o governante, no caso Dom Pedro II, chegado esse momento final do seu governo ali, acontece ali aquela transição, acontece aquela pressão. E Dom Pedro não querendo derramamento de sangue, Dom Pedro II não querendo que as coisas fossem para um revide, ele simplesmente aceita, então, ir embora do país. Ele vai embora do Brasil, né? É oferecido a ele grande soma em dinheiro, os republicanos, esses que vieram conversar com ele para que ele tomasse esse caminho, tipo assim, Dom Pedro, o negócio tá difícil de segurar aí, né? Tu vai ter que dar um jeito, ou tu vai para a guerra, ou tu aceita aí, né? E aí ele decidiu então que ele não ia revidar. Então ele aceita esse exílio, vai a Portugal, só que esses mesmos governantes, que até então estavam organizando isso, oferecem a ele grandes somas de dinheiro para que ele aceitasse, né? E ele simplesmente, num gesto, né, de grandeza espiritual, que era que ele tinha, ele demonstra que ele não aceitou nenhum real por isso, nenhum, não sei qual era o dinheiro da época lá, mas nenhuma moeda, né? A única coisa que ele leva é um travesseiro de terra, para que ele pudesse lembrar do Brasil. Ele acaba morrendo depois na Europa, né, sozinho, né, mas com todas essas lembranças da prosperidade. E os governantes ao redor aqui do Brasil, nas outras nações, todos reconheciam Dom Pedro como um grande sábio que conduziu muito bem o Brasil durante 50 anos. E após, então, esse período, ele já velhinho, Jesus fez a promessa para Longinos que nunca ia desamparar ele, sempre ia acompanhá-lo e sempre ia orientá-lo. Então, especialmente nesse último momento, que era o momento onde ele estaria sendo traído pelos dele, por aqueles que ele apoiou e incentivou, e que ele estaria só. E no exílio, então, Dom Pedro, já velhinho, morre, né, volta para a pátria espiritual, mas sempre protegido e amparado por Jesus. Na sequência, então, temos outro capítulo, que é a Federação Espírita Brasileira. Então, logo após a proclamação da República, começa ali, e aí é legal isso de ver, né? Então, toda aquela falange de Ismael, todo aquele Ismael governante do nosso governante espiritual do nosso país, e aquela falange de espíritos que trabalharam por todos esses desenrolares da história para que tudo acontecesse da forma correta, o país fosse a pátria do Evangelho, tivesse a unificação territorial, aqui fosse sempre um país de amor, de paz, de luz, prosperidade e principalmente acolhimento. Eles tinham um intuito,
que era essa transição para a República. Uma vez vencido isso, e aí isso é bacana para a vida da gente, né? Uma coisa de cada vez. Uma vez vencido isso, então, Ismael, superada essa parte da proclamação da República, Ismael, então, começa a concentrar os esforços dele e das falanges dele na consolidação da obra da pátria do Evangelho. Então, ele começa a firmar pé da criação e da ampliação, que já estava criado, da ampliação da Federação Espírita do Brasil. Pois, na verdade, o Espiritismo no Brasil, ele vem com a missão dada por Jesus a Ismael de ser o cristianismo primitivo, aquele cristianismo puro que Jesus publicou lá no início, né? Que Jesus proferiu lá no início, né? Então, Jesus mesmo faz algumas recomendações. Ismael tinha essa linha direta com o Mestre, né? Então ele faz algumas recomendações para que ele levasse essa unificação, essa bandeira da paz, da luz, do amor, da caridade a todos os cantos do país. Então um movimento muito grande da espiritualidade começa a acontecer para que isso ocorra. Diversos movimentos acabam surgindo, especialmente no Rio de Janeiro, onde já existia um movimento espírita grande ali, crescente, né? O próprio Bezerra de Menezes, lá em 1887, ele começa, sob o pseudônimo de Max, ele começa a escrever num jornal importante que existia lá, que era O País. Ele começa a escrever uma coluna lá, que falava de amor, de esperança, de luz, falava de espiritismo. E se não me engano, foram 7, 8 anos ele fez essa publicação. E isso foi gerando adeptos, foi gerando pessoas que iam acompanhando. Então era como uma semeadura. Ele semeava essas informações, ele semeava esse amor através desses momentos que ele passava ali. Logo depois disso, lá no ano de... Minha colinha está aqui, mas eu não estou achando, como sempre. Logo depois disso, no ano, acho que, não me engano, 1887, um pouquinho depois disso, com a proclamação lá de uma nova consolidação de uma Constituição, alguns movimentos religiosos, incluiu o Espiritismo, eles não se tornaram ilegais, mas eles ficaram assim sob uma coisa não muito benquista, havendo até alguma perseguição. Claro que isso é uma obra do mundo inferior, de forma a não deixar que aquela semente, aquela bandeira, tudo aquilo que estava acontecendo, através dos esforços de Ismael, fosse adiante. Isso demora um certo tempo, coloca algumas barreiras no crescimento do movimento, mas ele acaba transpondo isso e vai adiante. Sempre sob a proteção e sempre sobre a bandeira de fé, luz, amor e caridade, que deveria então se consolidar em todos os cantos do país, para que esse país cumprisse a missão dele, que é levar amor, levar esperança, levar alegria e acolhimento a todas as nações. E esses foram então esses 2 capítulos. Muito bom. Excelente. Coisa boa a gente poder estudar e rever agora, com detalhes dos colegas também aqui, cada um, as interpretações, não só as colocações. A gente também tem, então, agora 10 minutos, né, colegas, para a gente poder fazer considerações a respeito. O pessoal está... Eu vi que tem o pessoal aqui, a gente pode dar uma passada quem é que está aí também, né? Sim. Dar uma passada quem está aí. Se o pessoal quiser também contribuir, mandar alguma questão aí que tenha do pessoal que está estudando com a gente. E a gente pode fazer, então, depois as considerações finais. E também a parte mais assim, de reflexão, pode entrar um pouco de opinião também agora, né? E vou perguntar, né, Fabiano, se alguém está acompanhando a série aí, vocês estão acompanhando desde o início, alguém já viu todos os episódios, como é que tá aí, pessoal? Comenta pra gente aí. Isso aí. Dúvidas, comentários, essa é a hora, pessoal, está dizendo aqui o Centro Espírita Telos de Luz, ou seja, o próprio centro está dizendo isso aí. O pessoal está querendo saber aí quais são as dúvidas, os comentários, o que estão achando da série, né? É importante para nós saber essa opinião também, né? Para ver se a série tá agradando aí da Eloflix. Eloflix é bom. Tá quase pegando esse apelido aí. Não vou dizer quem criou. Que beleza. Mas é interessante agora já, então, retomando um pouco e já entrando na reflexão final aí, como o Jean falou agora na última parte da explanação, que como as coisas que são a história do país pode se refletir na história de vida de cada pessoa, né?
porque são vários os paralelos. O Jean fez um ali que me chamou a atenção, como Jesus e o Ismael e suas falanges tratam cada coisa. Vamos resolver isso aqui, é ou não é? Claro que eles não descuidam do geral, mas existe assim um foco para resolver, e daí a partir daqui ele vai resolver uma questão que tem ligação, mas é um passo a mais. Então existe uma lógica no progresso de um país, de um desenvolvimento. Será que não existe uma lógica no progresso nosso, como seres humanos, como seres espirituais que somos? Com certeza. Um passinho de cada vez é sempre à frente, né? Olha que interessante, né? E então é uma questão que a gente pode chamar para a gente. Quando Sim, a gente progresso de vida, né? De vida pessoal, de vida profissional, né? Se pegar Jesus é nosso guia, né? É nosso modelo. Se a gente pegar essa forma de administrar dele e trazer para nossa vida, a gente está fazendo certo também, né? Aí nós estamos muito bem. Vocês já pensaram que todos vocês em casa, cada um de nós, somos também, de uma certa forma, engrenagens dessa equipe de Ismael, hein? Olha que honra, que responsabilidade. Fazemos parte dessa grande missão, né? Exatamente. Até porque a gente escolheu ser espírita, seguir essa doutrina, né? Ter essa visão espiritual do nosso país, do nosso mundo, né? Então, também faz parte de nós essa missão mesmo. Exatamente. Vamos ver se tem alguma resposta já do Jean aqui. Olha aqui. O Jean perguntou. Maria Cláudia Duarte Bandeira, não sei quem é, disse assim, ó, Elos Flix de parabéns. Ai. A Jussara botou ali, oi pessoal, nunca pensei que a história do Brasil tinha uma relação com a espiritualidade, tu vê só, né? Isso a gente não aprende na escola, não, só na doutrina espírita. Quem mais está deixando recado aí, vamos ver. A Liliane Marenguelo falou, série muito boa, muitos aprendizados. Obrigada. Nós que agradecemos aí. Que legal. Vão deixando seus comentários. Essa série vai ficar disponível também mais um tempo aí. Aliás, vai ficar disponível permanente a partir dos próximos dias. Mas a gente tem na semana que vem, só dando uma manchete aqui, mas continuando a reflexão. Semana que vem a gente vai ter praticamente os 2 capítulos, né, os pedacinhos, mais os derradeiros, né? Mas bem interessante porque eles vão falar de coisas que têm tudo a ver com o nosso país e quem sabe vamos trazer ainda mais para os dias atuais. Então, mais uma coisa que me chamou a atenção, depois eu quero repercutir com meus colegas aqui, é que como é interessante como cada coisa tem a sua missão e a sua função, né? E como é importante a boa vontade de cada um, né? Aquela fibra de poder seguir em frente, aquela boa vontade mesmo, seria a palavra certa, né? Aquele amor, carinho pelo aquilo que faz no seu propósito de vida, digamos assim. E, por outro lado, como nunca nada está tudo sempre certo, porque mesmo quando parece que está tudo errado, ou não é, Jean? Jesus, ele consegue transformar aquilo exatamente no que era para ser. Olha, tia, não sei. Mudou, é para mudar a vida de uma pessoa, ler uma obra dessa e refletir, hein? Vá. E tu... também quando a gente para analisar, assim, até a gente acho que mesmo pensava isso, né, antes de ler esse livro, ou antes de ter acesso a todas as informações, né, que o Brasil era uma coisa assim, né, e aí a gente vê que não, que é um trabalho muito bem elaborado, uma estratégia muito grande envolvida de elaboração, porque ele tem uma destinação muito grande, que é justamente essa de ser um apoio a todas as nações, através do acolhimento. E pensa bem, qual é o país no mundo que acolhe todo mundo, recebe todo mundo bem, consegue fazer com que essas pessoas, a gente vê aí, como é que se diz, árabe e israelita e judeu convivendo ali pacificamente, a gente vê, né? Então é um país onde todo mundo consegue conciliar, consegue conviver e tem muita alegria, tem muito amor, é uma coisa que não se vê aí fora. Então não é à toa, né? Tudo isso tem uma explicação, tudo isso tem essa energia de amor, de luz, de crescimento, e como o Fabiano falou, todos nós, de certa forma, fazemos parte dessa falange de trabalhadores de Ismael, né? Que tem esse intuito maior de aqui ser o celeiro do amor, da luz, da esperança para todo mundo, para esse novo mundo da regeneração, para esse novo mundo da transição.
E aí que tá. Por isso que essa série aqui linka na série anterior, né? Que foi a que nós fizemos antes. Por lá a gente fala da transição. Aqui não, aqui a gente fala como o Brasil é essa âncora tão especial, né? Que ilumina a todo o resto, todos os países, levando essas informações de amor, de luz e esperança. E pode ver quanta coisa espiritual emana daqui. Espiritismo, muitas igrejas têm suas sedes aqui e se espalham o mundo afora, né? Então todo o trabalho não é à toa, né? Então tudo tá ligado, tudo tá linkado, né? Sim, com certeza. E a gente pode, quem lê esse livro, percebe que não tem outra dúvida, se é a certeza de que a gente nunca está desamparado por Jesus. Nunca. Até nos piores momentos onde a gente se perdeu no meio do caminho, onde as autoridades se desviaram para um caminho totalmente torto, Jesus e Ismael nunca nos abandonaram. E perseverando ali, ó, pacientemente no nosso progresso, né, nos influenciando, nos abençoando com várias pessoas e personalidades importantes que puderam motivar a gente para esse crescimento, né? Então, como isso me deu assim uma calma, uma tranquilidade, sabe, de saber que a gente está sendo sempre bem amparado. Claro que nem o Fabiano falou, a gente não é especial só porque somos o coração do mundo, mas a gente é uma das partes principais de todo esse globo, né? E Jesus não nos desampara. E uma outra questão que eu notei também é que esse livro, ele, até esse momento, né, que a gente viu, ele nos explica por que o nosso povo é tão caloroso com o outro e é tão aberto à receptividade com os turistas, com os estrangeiros, né? Como já falou, a gente não tem esse preconceito de cultura ou de raças, né? Na sua grande maioria como população, né? Ainda não está generalizado esse pensamento, mas a maioria, eu garanto que, pelo menos eu penso, né? Quero pensar que tem essa coisa de amparar todos, né? Porque isso veio dos índios, né? Que receberam os portugueses com os braços abertos, sorridentes, felizes, porque estavam recebendo essa visita, né? E eu achei isso muito interessante, que mostra uma característica cultural nossa que veio desde esse tempo. Verdade. Bem colocado, Thaís. E a gente tem, então, para fechar aqui, mais uma última questão. Vamos ver aqui a Maria Cláudia, então. Tem uma perguntinha especial, Perguntinha, vamos ver. Nós estamos mais próximos dos planos da espiritualidade de tornarmos o coração do mundo, ou ainda estamos entristecendo Jesus e a Ismael? Olha, sabe aquela chamada assim, ó, da televisão? Não percam cenas do próximo episódio? É isso que eu posso dizer como resposta. São 9 horas. Mas que pergunta boa. Vai ser exatamente esse assunto que nós vamos fazer o desfecho na sexta que vem. Na então, próxima live. Fiquem ligados, avisem seus amigos, já coloquei por escrito ali, avisem seus contatos. Nós vamos lotar essa sala aqui. Vamos divulgar, hein, gente? Porque é os últimos capítulos dessa série, então sabe capítulo final de novela, né? Só que aqui não tem repeteco no outro dia. Vai ser uma vez só. E vai ser emocionante. É verdade. Bom, assim a gente vai fazer então o fechamento na semana que vem. Falaremos exatamente desse ponto e em que ponto estamos hoje, como trazer para os tempos atuais do que a gente vive aqui no coração do mundo. Saudações finais da turma aí, depois a gente faz a oração aqui. Deixo com vocês as saudações. Sim, eu agradeço aí todo mundo que esteve conosco até esse momento, né? Foi muito bom fazer essa live com vocês. Meninos, sempre é bom, né? A gente se reunir. Ainda mais conversar sobre esse tema tão gostoso que é saber mais sobre o Brasil e sobre a nossa pátria. Então, só tenho a agradecer. Bye, Jean. Obrigado, pessoal, pela presença, por aqueles que vão estar presentes também, porque essa live vai ficar lá no YouTube também, né? Então, muito obrigado por todos que estão compartilhando com a gente esse momento e essa história e participando e assistindo e vendo e querendo saber mais, que esse é o objetivo, essa é a intenção. E aí, Fabiano, vamos de música? Vamos lá, então. Vamos lá. Agora estamos chegando no final e estamos batendo os recordes de audiência nessa parte, tu vê. Mas legal. A gente vai querer bastante gente mais no próximo. Vamos fazer uma grande divulgação aí
E vai ser muito lindo com a presença de todos vocês. Agradecemos do coração cada um que está aqui com a gente até agora e os que estão assistindo no replay também. Vamos para a oração final, então. E assim, querido Pai, só agradecer mesmo. Só nos vem à mente gratidão, Pai. Que essas bênçãos que a gente percebe aqui ao nosso redor agora sejam espalhadas não só em nós, mas também em nossos lares, nos locais que nos encontramos, os nossos queridos, nossas casas, nossos locais também de trabalho, aqueles que estão trabalhando, nossos projetos, enfim, Pai. Derrama essa infinita bondade sobre tudo, sobre essa série, sobre o desfecho dessa série, sobre esta casa, Elos de Luz, que é árvore, ramo da Tua infinita misericórdia, Pai, e querido Mestre Jesus. Assim, agradecidos a essa espiritualidade toda, vamos também neste momento, então, encerrando esse trabalho em nome de Deus e de Jesus. Que assim seja. Assim seja. Ó, não perca, semana que vem vai ter musiquinha com o refrão aquele. Valeu, gente. Valeu, gente. Boa noite. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, até a próxima. Até a próxima.